compare a você, nenhum outro que seja como o Senhor. Não há nada melhor, nem as tuas bênçãos, nem as obras das tuas mãos podem ser melhores do que o Senhor. Nós não buscamos, Pai, aquilo que o Senhor pode fazer. Nós queremos buscar o Senhor. Nós buscamos o Senhor, porque sabemos que o Senhor é um bom Pai, é fiel, é justo e é verdadeiro. E não há nenhum outro que se compare a Ti. Não há nenhum outro Deus que seja como o Senhor. Não há nenhum outro que se compare ao Senhor, que é o nosso Rei, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Príncipe da Paz. Sim, o Senhor é o nosso melhor. O Senhor é a nossa razão, a nossa força, a nossa fortaleza. O Senhor é a nossa alegria. O Senhor é a nossa paz, a nossa justiça, a nossa cura, a nossa saúde. Sim, o Senhor é aquele que nós temos como Pai, a quem nós podemos chamar de nosso Deus, mas acima de tudo a quem nós chamamos de Pai. Sim, Senhor, nada há que se compare ao Senhor. Nem prazeres dessa vida, nem mesmo as riquezas desse mundo e nem as bênçãos das tuas mãos são melhores do que o Senhor. Nós queremos te render nessa noite todo o louvor, toda a glória, porque sabemos que embora o Senhor possa fazer todas as coisas e o Senhor seja o Deus Todo-Poderoso que conhecemos até aqui, Pai, nós sabemos que antes de tudo o Senhor é o nosso bom e amado Pai, aquele que nos adotou como filhos, aquele que nos chamou para junto de si com laços de amor. Nós somos gratos a Ti, Pai. Nós somos tão gratos a Ti, Pai. Tão gratos, tão gratos. Nada há que seja melhor do que o Senhor. Nada há que seja melhor e nem que possa se comparar a Ti. Não há nenhum outro como o Senhor. Não há nenhum outro igual ao Senhor. O Senhor é único, verdadeiro, fiel. Sim, o Senhor é o único digno. O Senhor é digno do nosso louvor, da nossa adoração, da rendição dos nossos corações nessa noite e do culto que nós viemos prestar a Ti. Nós fazemos isso com o entendimento de que o Senhor é merecedor de muito mais do que apenas as nossas palavras, mais do que aquilo que nós podemos Te oferecer. Nós queremos Te dar, Pai, os nossos corações e a nossa adoração nessa noite, em nome de Jesus. Você também crê assim? Aleluia, glória a Deus. Boa noite, queridos. Graça e paz. Dá um sorriso bem largo para a pessoa que está do seu lado aí. Dá graça e paz para ela. A graça e a paz estejam sobre você, meu irmão. Que isso seja a sua alegria dessa noite. A certeza de que a graça do Senhor está te assistindo, te acompanhando. De que a paz dele reina em você para superar toda e qualquer circunstância. Amém? Glória a Deus. Que bênção, que bom que você escolheu estar no melhor lugar, na melhor quinta-feira de toda a Teresina. Você certamente está aqui, porque Deus preparou essa noite para você estar e Ele vai fazer algo sobre a sua vida em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós estamos hoje iniciando as nossas quintas Rema. Nós vamos ter, durante esse período, algumas mensagens relacionadas às matérias que nós estudamos no Centro de Treinamento Bíblico Rema. E é uma boa oportunidade para você aprender e se aprofundar um pouco mais nesses assuntos que são tão necessários para a nossa vida cristã como um todo. Nós vamos estar abrindo esse período para que essas mensagens sejam ministradas, para que assim você possa conseguir degustar, aprender um pouco mais sobre o que é oferecido no Rema. À medida que você vem cultuar, você vai ser enriquecido com uma palavra que transforma histórias, transforma vidas, tem transformado ministérios. E quem sabe você não é o próximo que Deus também vai transformar através da palavra. Amém? E eu quero aproveitar e perguntar se você está aqui hoje visitando a gente na Quinta Rema. Cadê a pessoa que está nos visitando hoje pela primeira vez? Faz assim um sinal com a mão. Já consigo ver uma mão aqui. Vocês têm lá atrás também. Você que está nos visitando, eu vou pedir a gentileza de você ficar em pé um pouquinho para que a gente possa te acolher e te cumprimentar. Você que está perto já sabe o que fazer. Seja muito bem-vindo. É com alegria que nós recebemos vocês aqui na nossa igreja. Se sintam em casa. Glória a Deus. Se você nos visita pela primeira vez e ainda não congrega em nenhuma igreja, nós queremos te convidar a congregar conosco. Se você já congrega em algum lugar, manda um abraço caloroso lá para o seu pastor, sua liderança espiritual. Mas se não, vem congregar, que é um bom lugar para você crescer, para você florescer e frutificar debaixo da graça poderosa de Deus. Certamente você vai encontrar aqui uma família que vai te acolher e te impulsionar para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Amém? Você se alegra pelos nossos visitantes? Que bênção, glória a Deus. Eu quero dar alguns avisos, irmãos, bem importantes para esses dias.
Eu quero começar falando sobre um evento que nós teremos amanhã. Quem sabe o que vai acontecer amanhã aqui? Começando amanhã e indo até o sábado. Não, peraí, eu vou te dar mais uma chance. O que a gente vai ter começando amanhã? Vai, 1, 2, 3. Então nem precisou dar aviso, você já sabe tudo sobre o que vai acontecer na sua igreja, mas para quem ainda não sabe, eu vou avisar para você que está assistindo aí de casa também. Nós vamos começar amanhã a nossa conferência profética, vai ser amanhã a partir das 19h30 e no sábado também, entrada totalmente gratuita. Essa é a oportunidade que você estava esperando para dar aquela afogueada na sua vida, para você receber da unção do Espírito, do mover de Deus sobre você e também uma oportunidade para você receber uma palavra poderosa. Nós vamos ter aqui 2 professoras do Rema ministrando, a primeira que vai ministrar a Gabriela França e a segunda que vos fala, Sambeira Andréa, vai também ministrar ao longo desses dias. Vai ser um grande mover da parte de Deus, certamente, irmãos. Nós estamos bem animados, mesmo com expectativas do que o Senhor vai fazer. E como é um evento gratuito, a gente quer te estimular, te motivar e te encorajar a trazer visitantes com você. Pessoas que você sabe que precisam dessa palavra, pessoas que você sabe que precisam ter acesso e contato a essa unção poderosa que está aqui sobre a nossa igreja, que está também sobre a escola Rema. Então, nós queremos te convocar a trazer pessoas com você. Amém? Então, você vai vir e vai trazer alguém com você também. Em nome de Jesus. Amém? Sameira, eu posso trazer quem eu quiser? Sim, se for crente, se não crente, se já congrega em algum lugar ou não. O nosso objetivo com a conferência não é trazer pessoas para a nossa igreja, irmãos. O nosso objetivo é ministrar a palavra de maneira que transforme a vida dessas pessoas e que elas sejam encorajadas a estudar no Centro de Treinamento Bíblico também, já que nós sabemos que transformam as nossas vidas e que estamos agora num período bem propício para fazermos matrículas, porque as matrículas ainda estão abertas e, inclusive, somente até o fim desse mês, nesses próximos dias, vai acabar. A gente está com 15% de desconto nas matrículas do maior centro de treinamento bíblico do mundo, o Rema. Se você é graduado, você sabe do poder dessa palavra, você sabe o que ela pode fazer na sua vida, na sua família, na sua história. E se você ainda não fez o Rema, você está esperando o quê? Para viver um 2024 diferente, você precisa fazer coisas diferentes. Então, ao final desse culto hoje, você pode passar na nossa secretaria e fazer a sua matrícula ainda com 15% de desconto. Irmão, quando a gente encontra um lugar onde dá 5% de desconto, a gente já sai com a impressão de que está ganhando alguma coisa. Quando sai com 10%, a gente já fica mais feliz ainda, porque a gente não é contra 10%, né? Amém? Aí quando a gente ganha 15%, meu Deus, a gente fica super feliz. Então, eu não sei por que você ainda não fez sua matrícula, eu não sei o que você está esperando, mas a tua oportunidade é essa. Inclusive, amanhã na conferência profética nós vamos ter sorteios de brindes, vamos ter condições especiais, nós queremos mesmo te estimular, não deixar para fazer tua matrícula depois, mas fazer logo, porque você consegue aproveitar as condições que estão oferecidas ainda nesse período. Amém? E aí também nós vamos ter no próximo final de semana, né, do dia 1 ao dia 3 de fevereiro. Já é o próximo? Né? Já é o próximo, Do dia 1 ao dia 3 de fevereiro, nós vamos ter também um momento aqui especial que a gente aguarda o ano todo e que todas as vezes que a gente vem, a gente fica com a impressão de que ainda não aprendeu tudo, que a gente ainda precisa aprender muito, que é o nosso seminário de escatologia com o melhor professor de escatologia desse Brasil inteiro. Você concorda comigo? Nem se você não concordasse, eu ia continuar fazendo a propaganda. Mas nós vamos ter, o nosso seminário de escatologia vai ser também um momento bem especial, aberto ao público, começando sempre às 19 horas, do dia 1º ao dia 3, totalmente gratuito. Você pode trazer quantas pessoas você quiser. E aí eu quero te convidar. Você que já conhece sobre o assunto, vem para ser aperfeiçoado. E você que não conhece, vem para aprender alguma coisa sobre escatologia, o estudo do fim dos tempos, das últimas coisas. Afinal de contas, quem é o anticristo? Quem é que vai ser arrebatado? Quem não vai? Quando vai ser? Quando não vai? Todas essas perguntas que a gente faz. Quando alguém morre, para onde vai? O que acontece com quem morreu? Essas perguntas que as pessoas, na maioria das vezes, nos fazem. No seminário de escatologia você vai esclarecer e vai aprender ainda mais no Centro de Treinamento Bíblico Rema. Amém? Glória a Deus. Recados dados. Você está pronto para ofertar e dizimar nessa noite? Glória a Deus. Você pode abrir sua Bíblia comigo em Deuteronômio, no capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6, o verso 5, diz a seguinte coisa, um texto que você certamente já ouviu e conhece bem. Fala: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Quem já ouviu esse versículo na vida alguma vez, pelo menos? Levanta assim sua mão para eu saber. Olha só,
A Bíblia diz que nós amamos ao Senhor com o nosso coração, com a nossa alma e com a nossa força de forma inteira e completa. E aí, quando a gente faz o comparativo de como nós devemos amar a Deus e como Deus nos amou, a gente vai entender que existe uma maneira de expressar o amor, que não pode ser apenas algo que a gente fala para Deus, mas existe uma necessidade de nós expressarmos em ações o amor que dizemos que temos a Deus. A Bíblia fala em João, no capítulo 3, no verso 16, que Deus amou o mundo de uma tal forma, de uma tal maneira, que Ele deu. Diga, o amor tem uma expressão. E essa expressão é dar. Quando nós dizemos que amamos, nós temos a expressão de dar. Dar do nosso tempo, dar da nossa atenção, dar os nossos recursos, dar presentes, dar honra, dar o devido louvor, o devido reconhecimento. É fato que Deus nos amou de uma forma, Ele nos amou de uma forma que deu, e Ele deu o seu Filho único, o seu melhor. Aí eu te pergunto, se a Bíblia diz que nós devemos amar ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, como nós devemos amar? Somente com palavras ou nós devemos também dar? Nós devemos nos assemelhar ao Senhor no que diz respeito ao amor. Nós precisamos também ter a expressão de dar. Algumas pessoas questionam se nós devemos ofertar, se devemos dizimar, por que fazemos isso? E a resposta é simples, nós fazemos porque amamos a Deus. Nós não fazemos porque a igreja nos obriga, não fazemos porque nós somos constrangidos, não fazemos porque pensamos que vamos receber algo em troca disso. Nós fazemos porque amamos ao Senhor acima de todas as coisas. Amamos com todo o nosso coração, com tudo que nós temos, com tudo que nós somos, com tudo que chega às nossas mãos, nós queremos amar a Deus. Amamos a Deus dando o nosso tempo vindo congregar, amamos a Deus servindo a nossa igreja e as pessoas que chegam nela, e amamos a Deus dando daquilo que nos chega às mãos também, que são os nossos bens, os nossos recursos. Quando nós fazemos isso, nós nos associamos com Deus no propósito maior que Ele teve em dar. A Bíblia diz que Deus amou de uma tal forma que deu o seu Filho único e Ele deu com um propósito. E qual foi o propósito? Deus amou para que o mundo, para que eu e você fôssemos salvos. A Bíblia diz que para que todo aquele que nele cresce não morresse, mas tivesse vida eterna. Foi para isso que Deus deu o seu Filho único. Foi para isso que Deus expressou o seu amor. Então, quando nós damos, nós também estamos dando porque amamos a Deus e porque nos associamos a Deus no que diz respeito a salvar a humanidade. Sabe, quando você oferta na igreja, aquilo que você oferta não é porque você precisa dar esmolas na igreja, não é porque você precisa dar às pessoas da igreja, mas porque aquilo que é dado é revertido em formas, maneiras, estratégias e mais maneiras de alcançar pessoas para que elas também sejam salvas. Para que haja um microfone funcionando, para que tenha energia, para que haja câmera transmitindo, para que haja conforto para quem chega, para que haja ar-condicionado funcionando. Tudo isso são formas de a gente alcançar as pessoas que Deus um dia amou de uma forma tal que deu. Nós nos associamos a Deus. E nessa noite eu quero te convidar a, pela mesma razão, com o mesmo propósito, querendo salvar o homem, se unindo a Deus nisso, você amar a Deus de tal forma que você também vai dar. Você está pronto para fazer isso com entendimento? Amém. Eu vou fazer meu Pix aqui também. Você pode fazer através dos envelopes aí, com dinheiro em espécie, como você já sabe. Você pode fazer também lá atrás, com nossas tesoureiras que estão com as maquinetas de cartão de crédito ou débito. E você também tem o recurso de fazer através do Pix, a transferência eletrônica instantânea. Você pode fazer isso daqui mesmo, se você está assistindo ao nosso culto presencialmente, ou aí da sua casa. Se você está acompanhando o nosso culto, eu quero te lembrar, você está cultuando a Deus. E você precisa também expressar o amor que tem a Ele através das ofertas e dos dízimos. Você pode fazer através do QR Code, aí na sua casa, que aparece na tela, ou através da transferência eletrônica, como você preferir. Você só não tem motivos e desculpas para sair daqui nessa noite sem ofertar. Amém? Você já fez aí o seu? Você é rápido no Pix. Está mais rápido do que eu. Glória a Deus. São muitos zeros à direita. Amém. Você está também crendo assim? Para dar muitos zeros à direita? Glória a Deus. Vamos orar. Está pronto para isso? Se você vai fazer isso através de envelope,
levanta aí bem alto o seu envelope. Se vai fazer de outra maneira, levante suas mãos, vamos orar. Pai, nós te rendemos graças pela possibilidade e oportunidade maravilhosa que nós temos de demonstrar o nosso amor a você nessa noite. Pai, nós não fazemos pensando no que vamos receber em troca, mas fazemos porque sabemos que o Senhor já nos deu tudo, antes mesmo que nós te conhecêssemos. Nós ofertamos nessa noite, dizimamos e entregamos os nossos bens como expressão do nosso amor e como associação no teu plano de salvação ao homem. Nós fazemos isso porque amamos e porque queremos também que todo aquele que no Senhor vier a crer também receba a salvação como um dia nós recebemos. Nós declaramos esses dízimos, essas ofertas consagrados ao Senhor e declaramos que haverá, Pai, multiplicação, colheita abundante e prosperidade na vida de cada um que se associa ao Senhor naquilo que tem feito, em nome de Jesus. Você está pronto para ofertar? Então faça isso com alegria nessa noite, em nome de Jesus. Eu sou abençoado ao sair, abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou, eu sou. Eu sou abençoado ao entrar, e por onde eu passar, abençoado eu sou. Deus, alô, alô, som. O Senhor é bom, gente, muito obrigado. Glória a Deus. Vocês estão bem? Estão animados? Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso. Eu lembro que agora, 2024, faz 10 anos que eu cheguei aqui no Verbo da Vida. Glória a Deus. Quantas coisas mudaram em nossas vidas. Glória a Deus por essa palavra, por essa escola. Eu quero te incentivar antes de começar. Sei que você já ouviu muito a Samis falar aqui antes sobre a importância de você aprender a palavra, e isso precisa estar muito claro no seu coração. Mas aproveite essa oportunidade. Fazer o rema é uma grande oportunidade. Muitas coisas serão transformadas na sua vida, na sua casa, na sua família. Porque esse é o meu testemunho, assim como é de milhares de pessoas ao redor do mundo. Amém? E eu queria falar também aqui essa noite sobre uma matéria que me impactou muito na época que eu fiz. Eu aprendi muitas coisas, muitos conceitos que nós precisamos, pela palavra, compreender. E eu vou falar sobre a matéria submissão e autoridade, um assunto maravilhoso, uma matéria excepcional e que nós precisamos realmente aprender muitas coisas. São conceitos, são princípios estabelecidos pelo Senhor. E esses princípios, eles vieram do próprio Deus. Eu acho que isso é importante termos no nosso coração. Submissão e autoridade não é o que o mundo nos transmitiu, não são conceitos que estão lá fora, são conceitos que precisam ser esclarecidos para nós, e isso é renovar a mente pela palavra, porque muitas vezes nós estamos ainda carregando alguns conceitos que, quando se fala sobre autoridade, há uma certa repulsa. Quando se fala sobre autoridade, submissão na própria palavra, ainda há uma confusão, a falta de um entendimento, e isso nos mostra que nós precisamos aprender. Amém? E aí, quando nós precisamos entender os princípios que foram estabelecidos por Deus, uma maneira de nós fazermos isso é olharmos para o próprio Deus. Submissão e autoridade é um princípio que veio dele. Deus vive isso. Amém? Deus não é uma única pessoa. Amém, gente? Deus é uma triunidade. São 3 pessoas eternas, vivendo de maneira uníssona, ou seja, não há entre eles qualquer tipo de confusão, não há entre eles qualquer tipo de contrariedade. Amém? Eles atuam juntos, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e nós vemos isso, por exemplo, na criação. Nós vemos na criação Deus Pai atuando. Embora encontre-se lá Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não é assim? Nós vemos na redenção Jesus, Deus Filho, embora haja também a participação de Deus Pai e do Espírito Santo. Nós vemos hoje a atuação do Espírito Santo, que tem por papel
santificar, marcar, separar o povo de Deus. Embora também haja a participação de Deus Pai e de Jesus. Então perceba que os princípios que foram estabelecidos por Deus para vivermos é algo que brota dele. Então eles estão vivendo bem, está funcionando bem o princípio para o Senhor. A Trindade funciona debaixo desses princípios, dentro disso que foi programado por Deus e funciona muito bem. E nós precisamos crescer nessas coisas, percebendo pela palavra, entendendo aquilo que os textos dizem. E nós vamos perceber uma submissão de Jesus ao Pai. Ao longo de toda a palavra, vários textos vão poder te ensinar sobre isso. Um deles, por exemplo, lá em João, no capítulo 6, no versículo 38, a palavra diz: pois eu desci do céu, Jesus dizendo, eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas daquele que me enviou. Percebe que Jesus, ele vai fazer isso, ele vai falar sobre essas coisas várias outras vezes. Então Jesus não veio aqui para cumprir um propósito próprio. Ele não veio aqui com um objetivo único ou exclusivamente dele. Ele fala: eu vim fazer aqui a vontade do meu Pai. Eu vim cumprir aquilo que ele disse que eu fizesse, aquilo que ele propôs, aquilo que ele designou que eu fizesse. Há um plano e eu vou cumprir como ele disse. Diga, isso é submissão. Nós vemos o Espírito Santo se submetendo ao Pai. E Jesus falando sobre isso, ele diz: olha, o Espírito Santo não vai falar nada dele mesmo. Ele vai falar daquilo que ele receber do Pai. Percebe que isso é a vida de Deus? Amém, gente? E qual o resultado disso? Não há conflito entre eles. Não há problema entre eles. Então nós precisamos ver e aprender ao longo da palavra que existem benefícios em nós aprendermos. Nós precisamos digerir esses princípios. Eu quero viver como o Senhor vive. E por isso ele nos habilita com o próprio Espírito Santo dentro de nós. Agora nós vamos precisar renovar nossa mente, aprendendo conceitos pela palavra. O Espírito Santo nos habilita e nós vamos viver em conformidade com a palavra, em conformidade com os desejos de Deus para nós. E aí a gente vai aprender e a gente vai ver isso desde o princípio, em relação a esses benefícios que há nessa autoridade. E aí a gente vai considerar criar patamares para a nossa vida. E a palavra é a nossa maior autoridade. A gente precisa olhar para a palavra de Deus e entender isso. A palavra é a maior autoridade. E aí eu queria que você abrisse lá em Gênesis no capítulo 1. O Senhor é bom, amém? Gênesis capítulo 1, no versículo 1 diz assim: nós estamos falando sobre a maior autoridade sobre a nossa vida, a palavra. Gênesis capítulo 1, no versículo 1 diz: no princípio Deus criou os céus e a terra. A terra, entretanto, era sem forma e vazia. Veja a forma que estava. A escuridão cobriu o mar que envolvia toda a terra, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Como era antes? Sem forma e vazia. Mas quando a autoridade da palavra é exercida, o que houve? Luz. Então, sabe o que eu preciso ter no meu coração? Qual as áreas da minha vida ainda estão em trevas? Eu preciso me submeter à palavra, entender no meu coração o que a palavra diz sobre esse assunto, sobre essa área. Entenda, aprenda sobre a autoridade, entendendo, a autoridade da palavra está acima de todas as coisas, inclusive na minha vida. Deus estabeleceu dessa forma, agora eu preciso me inserir, porque aquilo que Deus estabelece, eu preciso dar uma contrapartida, eu preciso me adequar à palavra, eu preciso entrar nos eixos da palavra. A palavra não é algo imposto, a autoridade não é algo que esmaga o que está embaixo. A autoridade é algo que está estabelecido. Agora nós precisamos entender o conceito, e à medida que nós entendemos o conceito, nós acatamos aquilo.
considerando acima de tudo a palavra. Amém, gente? Então foi assim na criação, quando estava tudo em trevas, como você vê nesse texto, ele diz, haja autoridade atuando. Então em tudo que a autoridade for atuar da maneira divina, vai funcionar, vai prosperar, vai crescer, e isso já muda o nosso conceito de autoridade. Porque nós exercemos a autoridade onde nós estamos, nós também ocupamos posição de subordinação em todos os lugares que nós estamos, porque o contrário da posição de autoridade é uma posição de subordinação. A gente precisa também entender o que é isso, e você vai aprender isso no Rema melhor. Mas a gente precisa entender, essa autoridade exercida por mim é uma autoridade que precisa fazer o outro crescer. Porque essa é a forma que Deus atua. Estava em trevas, a autoridade atuou, e ele disse, haja luz, e houve luz. Houve um crescimento, houve uma mudança. Então tenha isso no seu coração. A autoridade não tem nada a ver com autoritarismo, com tirania. A autoridade segundo aquilo que nós temos para viver pela palavra. Não são essas coisas. E aí nós ajustamos nisso e nós crescemos nessas coisas. Nós crescemos nesses conceitos. A terra sem forma, a autoridade atua, muda a forma. Aquilo que estava sem forma em nossas vidas pode ser alterado por causa de um conceito da palavra. E nós vemos isso também na criação, lá em Gênesis capítulo 1, no versículo 26. Você vai também poder perceber isso, porque aquilo como o Senhor atua, Ele vai entregar para o homem na criação. Gênesis no capítulo 1, no versículo 26, veja o que está escrito lá. Então Deus determinou, façamos. Perceba o que eu falei lá no começo da nossa conversa. Ele diz, olha, façamos. Quem é esse façamos? O próprio Deus. Quem está atuando? Deus, o Espírito Santo, Jesus, estão criando. E Ele diz, olha, façamos o homem à nossa imagem. Mas percebe que é uma só imagem? Eles juntos, operando, trabalhando, mas na hora que forma o homem, forma uma única imagem. Eles estão juntos, operando juntos. E aí ele diz, olha, façamos o homem à nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Ponto. E agora, o que vai ser o selo, o que é o selo, o que representa essa imagem de Deus no homem, o que vem agora? Ele diz, domine. E aí ele vai dizer sobre o que o homem vai dominar. Aí ele vai citar os peixes, ele vai citar as aves do céu, dos céus, os grandes animais e todas as feras, e aí ele vai seguindo. Mas o que sela essa imagem, essa representação daquilo que está em Deus, uma transferência de características. Ele diz ao homem, agora você vai dominar. Você vai exercer essa autoridade. Amém, gente? Certa vez Tiago diz a Jesus, ele disse, olha, Senhor, mostra-nos o Pai. Aí Jesus diz, mas há tanto tempo eu estou aqui. Quem vê a mim, vê o Pai. Sabe que isso nos ensina sobre o propósito inicial de Deus. Qual era o plano original de Deus? O plano original é o homem atuando como o Senhor projetou no começo, né? O homem sendo seu representante, atuando baseado nos princípios. Guarde isso no seu coração, princípios de submissão e autoridade. Submissão porque foi Deus quem disse ao homem aquilo que ele iria fazer. Nós acabamos de ler, ele diz domine. É Deus dizendo para o homem, é assim que você vai atuar. Domine, Deus está entregando, Deus está passando para o homem uma característica dele. Ele está passando para o homem, diga, ele está passando para mim. Então o projeto inicial de Deus é o homem atuando como representante dele, debaixo de um princípio de submissão, porque é Deus que está dizendo a ele como ele vai operar. É uma ordem divina, é um projeto de Deus. E de autoridade, porque o homem debaixo dessa autoridade divina, ele pode submeter, ele pode dominar, ele pode governar todas as coisas.
E eu quero destacar coisas. Porque o domínio é sobre as coisas. E também você vai aprender no Rema com mais detalhes que não é sobre as pessoas. E isso vai mudando os nossos conceitos. Vai colocando algumas coisas no lugar, não é assim? E ainda falando sobre essa origem, sobre esse princípio, sobre esse entendimento, a gente vê lá em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 3, a Bíblia fala que, pela fé, lá está escrito assim, pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus. Todas as coisas foram criadas por intermédio da palavra, irmãos. E ele diz, e aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Esses princípios que eu estou falando, de submissão e autoridade, assim como a gravidade, assim como o princípio da semeadura e da colheita, foram criados pelo Senhor. A Bíblia vai dizer que Deus disse ao homem, olha, eu vou dar a você ervas, essas ervas vão dar sementes, você vai plantar essas sementes e você vai colher. É o princípio da semeadura e da colheita. Funciona até hoje? Ou não funciona? Funciona. Foram princípios, e foi o homem que criou isso? Não, foi Deus que criou. Isso não é algo terreno, isso não é algo natural. A origem desses princípios, assim como a gravidade, assim como da semeadura e da colheita, assim é o da submissão e autoridade, veio de Deus. Então, se nós mudarmos o conceito, nós nos ajustarmos àquilo que a palavra tem como verdade, vai funcionar na nossa vida. O homem planta e ele colhe. E sempre será assim, não vai mudar. São princípios eternos. Amém, gente? E a gente precisa também ter no nosso coração que esses princípios, e assim como tudo que Deus criou, baseiam-se no amor. Você pode dizer isso? Tudo que Deus criou, baseia-se no amor. 1 João no capítulo 4, no versículo 8, diz, aquele que não ama, não conhece Deus. Portanto, Deus é amor. Uma característica dele. É a essência de Deus. Então, tudo que ele cria, todos os seus princípios, que baseiam-se sempre no amor, assim como o princípio de submissão e autoridade foi criado por ele desde o princípio. Então, se eu entendo que esse princípio, assim como o Senhor é amor e tudo que Ele cria está baseado nisso, o princípio de submissão e autoridade também é criado a partir disso. E por isso, sem o amor, se eu vou exercer ou viver a submissão e a autoridade, isso vai dar problema, porque está fora da essência. Submissão e autoridade é um princípio vindo da parte de Deus, que é amor, é o que o versículo está nos dizendo. Então, tudo que está fora disso, sem amor, autoridade e submissão e autoridade, vira tirania e rebelião. É por isso que alguém na posição de autoridade precisa amar. Alguém na posição de subordinação precisa amar, precisa confiar. Porque um líder, diga assim, eu sou um líder. Você certamente ocupa uma posição de liderança, na sua casa ou no seu trabalho, na sua igreja, em um departamento. Você exerce uma influência e você precisa fazer isso amando as pessoas. Porque quando um líder vai exercer a sua autoridade sem amar, ele vai se tornar um tirano. De pouquinho em pouquinho ele vai se tornar, porque ele não entendeu de onde é o princípio. A origem vem de onde? De Deus, que é amor. E tudo que ele cria, ele transfere exatamente isso. Assim como um liderado, lá na sua casa, com os seus pais, lá no seu trabalho, na sua igreja, no departamento que você serve, onde você estiver, um liderado que não entende esse princípio, que não ama, não confia naquele que o Senhor colocou sobre ele, ele logo, logo vai se tornar um rebelde. Porque um líder sem amor se torna um tirano. Assim como um liderado sem amor vai se tornar um rebelde. Esse assunto mexe conosco, mas muda muitas coisas em nós. Amém, gente? Certa vez o apóstolo Paulo está ensinando, lá em 1 Coríntios, no capítulo 14, versículo 33 e o 40,
ele está falando sobre organização, e o reino de Deus ele é muito organizado. E ele está naquela ocasião ensinando, né, sobre a ordem do culto. Ele está ensinando sobre a relação com os dons, como deve funcionar. O falar em línguas, a profecia, ele está ensinando sobre isso. E aí ele diz no versículo 33, ele diz que Deus, ele diz assim no versículo 33, portanto Deus não é Deus de desordem. E sabe que essa matéria é uma matéria que você precisa entender, que precisa ficar muito claro para você. Eu preciso amar a ordem. Eu preciso estar debaixo de uma liderança. É segurança para a minha vida. E aí ele vai explicando sobre isso. No versículo 40 também ele vai falar um pouco mais sobre isso. E ele vai dizer que tudo que deve ser feito para o Senhor deve ser feito com ordem e decência. Amém, gente? E isso nos ensina que quando o ambiente está operando muito bem em submissão e autoridade, seja na igreja, seja na sua casa, seja em uma faculdade, seja no trabalho, em qualquer lugar que exista um sistema de hierarquia, quando aquilo está operando bem, há ordem e decência. Na sua casa, no seu trabalho, na sua família, na sua própria vida. Nós somos líderes de nós mesmos. E como estão as nossas vidas? Que é liderada por nós. Como têm sido as nossas decisões? Desorganizadas? E eu gosto porque um dos significados de belo, de lindo, é decência, é decência. Então o que Paulo está dizendo? Ele diz, olha, tudo que é feito para Deus, diga, a minha vida é para Deus. Ele diz, olha, tudo que é feito para Deus, ou por Deus, deve ser lindo e em ordem. E aí a gente vai ver, seguindo nessa matéria, que o Senhor estabeleceu autoridades aqui na terra. Romanos capítulo 13, versículo 1 fala sobre isso. E para que o Senhor fez isso? Para organizar. Porque se na sua casa todo mundo mandasse, estaria completamente desorganizado. Em qualquer lugar que você chegar, que todo mundo manda, você vai encontrar o contrário do que o apóstolo Paulo está ensinando à igreja. Ele diz, aqui está completamente bagunçado, porque não tem ordem. Então é por isso que foi estabelecido essas posições de autoridade. E lá em Romanos, no capítulo 13, diz, todo homem esteja sujeito às autoridades. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Nós estamos aqui entendendo a origem desses princípios, entendendo sobre o amor. Então Deus jamais colocaria princípios para nós vivermos aqui para nos trazer sofrimento. O sofrimento está no desconhecimento. Talvez a gente não compreenda muito bem ainda sobre esses conceitos. Por isso eu quero te estimular mais uma vez. Faça o rema para você ouvir mais sobre isso. Porque a sua ignorância não vai lhe poupar dos danos. Alguém que não conhece sobre a gravidade não será poupado do efeito do não conhecer, porque ele simplesmente não conhece. Não, eu vou viver relaxadamente, não importa, eu não quero aprender sobre gravidade. Tanto faz você conhecer ou não, se você pular de um prédio, você vai cair. O princípio vai funcionar. Então o que eu preciso saber? Eu preciso conhecer os efeitos disso. E os efeitos também de viver fora disso. Como Deus fez? Qual o modo de viver? E aqui esse versículo 1 de Romanos 13 diz, aqueles que vão contra essas autoridades, no decorrer do texto ele vai falar sobre isso, ele diz, vão contra o próprio Deus, porque foi Deus quem estabeleceu assim. Às vezes você pode olhar em algum momento para as pessoas,
E aí você precisa entender que existem pessoas ocupando determinados lugares, e aquelas pessoas podem não ter sido elas instituídas por Deus, mas o cargo foi, a posição foi estabelecida por Deus. Então, por causa da posição, eu preciso considerar. E quando eu não considero, porque eu olho a pessoa, na realidade eu estou indo contra o Senhor. É o que a palavra diz. Porque foi Ele quem estabeleceu. A gente precisa saber sobre essas coisas. A gente precisa aprender sobre submissão. Um outro assunto e um outro termo, muitas vezes mal interpretado. Mas você vai saber exatamente o significado dessa palavra. Porque submissão, na realidade, é algo do nosso coração, independente da posição. Eu vou finalizar por aqui, mas eu quero fechar com isso. Independente se você está numa posição de autoridade ou numa posição de subordinação, nós precisamos ser submissos. Tanto aquele que é uma autoridade, como aquele que está na posição de subordinação. Eu quero dizer a você, subordinar-se, estar nessa posição, não é o que o mundo tem dito lá fora. Porque quando os textos falam, mulheres, esposas, seja submissa ao seu marido. O mundo grita, que loucura, a Bíblia está falando isso. A Bíblia tem que ser atualizada, e as pessoas começam a falar tantas coisas, por não saberem o que esse termo significa de fato. Amém, gente? Faça o rema e aprenda mais sobre isso. Certamente você será enriquecido, transformado, e muitas coisas na sua vida serão diferentes a partir daí. Amém? Guarde seu coração, viva isso, aprenda e cresça em nome de Jesus. Você pode ficar de pé? Vocês aprenderam alguma coisa essa noite? Glória a Deus. O Senhor é bom. O Senhor é o nosso Pai, e tudo que Ele estabelece para nós há um benefício. O que precisamos de fato é conhecer isso. À medida que nós vamos conhecendo, as nossas vidas não serão mais as mesmas. Amém? Existe alguém aqui essa noite que ainda não recebeu Jesus como seu Salvador? Esse convite, quando nós fazemos, nós sempre gostamos de falar isso, nós não estamos falando sobre uma mudança de religião. Nós estamos falando sobre uma mudança de eternidade. Jesus um dia veio aqui para cumprir um propósito. O propósito da redenção. Nele está a nossa salvação e está a nossa filiação. Ao contrário do que o mundo também está dizendo lá fora. Ao contrário do que as religiões estão dizendo. Não, fique com suas teorias para lá e eu fico para cá. Afinal de contas, todos nós somos filhos de Deus. E nisso o tempo vai passando e as pessoas vão sendo enganadas por esses conceitos. Mas a Bíblia vai nos ensinar que em Cristo Jesus, o Senhor disponibilizou para nós a filiação e a salvação. Então ninguém é filho de Deus fora de Jesus. Ninguém está salvo fora de Jesus. E isso nós fazemos crendo com o nosso coração, falando com a nossa boca. E quando nós fazemos isso, crendo que um dia Ele veio e que Ele morreu em nosso lugar. E que Ele ressuscitou. E isso mudou a nossa eternidade. Quando nós cremos nisso e falamos, nós nascemos de novo. Esse é o conceito do novo nascimento que Jesus ensina a Nicodemos. Um sábio. E talvez você considere, eu já conheço muito da palavra, já li muito a Bíblia. Eu quero dizer a você que Nicodemos era um sábio. Quando Jesus fala sobre o nascimento, novo nascimento, ele não sabia o que Jesus estava falando. Mas se você deseja fazer isso hoje, eu nunca tomei essa decisão, eu nunca fiz essa oração, essa noite é sua. Se você quiser fazer isso agora, nós vamos fazer juntos. Levante a sua mão em nome de Jesus. Todos salvos. Se você tomou essa decisão em algum momento da sua vida, mas hoje você se vê frio, esteve distante por outros caminhos, mas hoje você deseja voltar para o Senhor, crescer nesse aprendizado, nesses princípios que a palavra tem,
nós queremos orar por você. Quero dizer a você que Deus não está zangado, Ele está te esperando de volta. Todos salvos? Certeza? Amém. Alguém deseja receber o batismo no Espírito Santo com a evidência bíblica de orar em outras línguas? Eu quero dizer para você que isso é para os nossos dias. Se você está aqui e deseja ser batizado, nós temos uma equipe aqui preparada para te ensinar um pouco sobre isso. Você vai sair daqui cheio essa noite. Todos cheios, glória a Deus. Você chegou aqui com alguma enfermidade ou algum sintoma de dor, algum sintoma de enfermidade. Se você chegou aqui nessa condição, nós queríamos orar por você. Você não precisa sair daqui assim. Alguém deseja? Todos salvos, cheios e curados. Glória a Deus, o Senhor é bom. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado por essa noite, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelos Teus princípios que foram estabelecidos para a nossa vida. Nós queremos aprender, nós queremos crescer naquilo que o Senhor é, naquilo que o Senhor tem. Nós queremos corresponder com a Tua palavra todos os dias, Pai, aprendendo, vivendo e glorificando o Teu nome em tudo. Nós estamos gratos por essa noite, por esse alimento que o Senhor preparou para nós. Sairemos daqui diferentes, edificados pelo Senhor e pela Tua verdade. Em nome de Jesus. Amém. Sejam abençoados, queridos. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero aproveitar e indicar a você alguns títulos que nós temos disponíveis no Verbo Shop que estão relacionados ou correlacionados com esse assunto. Se você quer aprender um pouco mais, por exemplo, submissão e autoridade na família, nós temos o livro Casamento, Divórcio e Novo Casamento. Você vai ser instruído à luz da palavra, à medida que você é exposto àquilo que está contido nesse livro tão precioso, que vai te ensinar muito sobre esse relacionamento de casamento e família. Nós temos também Ele Concedeu Dons aos Homens, um título que vai falar um pouco sobre os dons do ministério, os ofícios ministeriais e a forma como eles estão dispostos na igreja, o que nos dá também algum entendimento acerca desse assunto. E temos o livro do Tony Cook, Em Busca de Timóteo, descobrindo e desenvolvendo o potencial dos colaboradores e voluntários da igreja. Esse livro vai te ajudar a ser cada vez um membro de equipe melhor, não só no corpo de Cristo, mas aonde quer que você esteja inserido. Então, se você quer aprender um pouco mais sobre esses assuntos, ou sobre esse tema especificamente, você pode adquirir lá no Verbo Shop qualquer um desses livros. Sua vida vai ser certamente enriquecida e edificada através dessas leituras. Você também pode comprar outros materiais que temos disponíveis lá e presentear alguém, ou mesmo levar para você desfrutar da bênção que é você ser edificado através da palavra. Amém? O que nós temos amanhã? Conferência profética. Quantos estão aqui e virão? Estou contando com cada um, já vou saber se você não vier. Então, amanhã nós nos encontramos aqui, a partir das 19h30. Lembrando que é aberto ao público, totalmente gratuito. Você pode trazer quantas pessoas você quiser. Aproveite e divulga nas suas redes sociais. Coloca lá o cartaz, para que as pessoas vejam que você vai participar desse evento maravilhoso e que elas também despertem o interesse de estar conosco. Também nós estamos com as matrículas abertas do Rema. Você pode passar ainda hoje lá na secretaria e fazer a sua matrícula com 15% de desconto. É uma condição que nós temos ainda provisória. Daqui a pouco vai acabar esse descontão. Então passa lá e recebe mais informações também sobre o Centro de Treinamento Bíblico Rema. Amém, gente? Glória a Deus. Então vai na paz, seja abençoado na prática da palavra. Eu declaro para você um finzinho de semana abençoado. E amanhã você vai desfrutar do poder e do fogo do Senhor aqui nessa conferência profética em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.